Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp. Estou aqui com mais um programa Alesp Conecta e hoje eu vou conversar aí sobre o PCD. Você sabe o que é a sigla PCD? Pois é, ela refere-se aí à tecnologia usada atualmente para pessoa com deficiência, né? E todo indivíduo, né, que possui uma limitação permanente, seja física, visual, auditiva e também, né, intelectual. Para isso, eu vou conversar com o Alexandre Amorim, que é diretor executivo e também, né, Alexandre, cofundador aí da CID. Tudo bem com você? Isso mesmo, tudo bem, Sérgio? Tudo tranquilo aí. E você? Maravilha. Eu só quero que você explique já de cara para o nosso telespectador, né, o que quer dizer a CID, a sigla CID. A CID significa Ação Social para a Igualdade das Diferenças. É uma organização social que começou em Curitiba, fazem aí 10 anos, a gente está completando nesse mês de julho, e nós trabalhamos para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Então a gente faz projetos em todo o país, trazendo empresas, instituições, famílias de pessoas com deficiência, voluntários, para fazer projetos onde a gente construa uma sociedade inclusiva. Eu já quero já também saber de cara, né, das dificuldades, né, porque com certeza devem ter aí algumas, né, para esse público chamado de PCD, né, para inclusão aí no mercado de trabalho, por exemplo. Sem dúvida. O mercado de trabalho acaba sendo um tema muito discutido hoje em dia. A gente tem aí uma lei chamada Lei de Cotas, que existe há muitos anos, e que é uma lei que traz que as empresas, especialmente a partir de um certo porte, né, então a partir de 100 funcionários, elas começam a ter um percentual de pessoas com deficiência no seu quadro de funcionários. E isso acabou criando, né, toda uma mobilização da nossa sociedade em incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E sem dúvida nenhuma tem muitos desafios aí nesse sentido, né? Então a CID rodou em 2017 um diagnóstico social, onde a gente foi levantando as principais razões da não inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. E a gente acabou fechando em três grandes itens aí, três grandes pontos, que são, hoje, acredito, os principais desafios para a inclusão da pessoa com deficiência. O primeiro deles é o que a gente diz da família valorizar o potencial da pessoa com deficiência. Então, assim, é muito comum quando a família, né, recebe o diagnóstico do filho com deficiência ou alguém se torna uma pessoa com deficiência, é muito comum da família acabar subestimando aquela pessoa, né? E esse primeiro ponto a gente vê a importância da família efetivamente valorizar o potencial da pessoa com deficiência. Então esse é um ponto fundamental. O segundo ponto é o desenvolvimento da pessoa com deficiência, então quando a gente diz desenvolvimento, educação, desenvolvimento técnico. E o terceiro ponto é justamente o mercado de trabalho estar preparado para receber a pessoa com deficiência. Porque, de maneira muito simples, como a gente fala, se você precisa de um engenheiro, se uma pessoa, né, quer ser engenheiro, ela vai precisar que a família dê apoio para que essa família incentive o desenvolvimento dela, que ela vá para a escola, que ela se desenvolva, para então ela entrar no mercado de trabalho. E a mesma lógica, né, de maneira muito simplificada, vai funcionar para a pessoa com deficiência, né? Então, a família dá o apoio, dá o incentivo, dá o suporte, ter o desenvolvimento, a escola, todas as frentes de desenvolvimento possíveis, e o mercado de trabalho está apto a receber e incluir a pessoa com deficiência. Pois é, Alexandre, mas que eu saiba, bom, você me corrija aí se eu estiver falando alguma besteira diferente, mas tem, né, as empresas aqui, pelo menos que eu saiba no Brasil, existe aí uma cota, né, isso é lei, se eu não me engano, você me confirme isso, né, para que pessoas com deficiência, né, assumam aí seus cargos, né, o seu trabalho numa empresa, é isso? Não, é isso mesmo, perfeito. A gente, na verdade, assim, essa lei, como eu coloquei, essa chamada lei de cotas, ela obriga as empresas a terem um percentual de pessoas com deficiência no seu quadro. Então, isso vai até 5% de pessoas com deficiência, então Uhum. acaba sendo
é algo considerável. E, como eu falei, assim, o desafio ele está tanto no mercado de trabalho, mas nesses pontos anteriores, né? Eu vou te dar um exemplo. Hoje, a gente tem no país 15 milhões de pessoas com deficiência, né? Só que desses 15,7 milhões, só 486 mil estão no mercado de trabalho. Então, é um número pequeno comparado ao universo de pessoas com deficiência. Se a gente vai olhar um pouco para a educação, né, que é algo fundamental para se entrar no mercado de trabalho, hoje as pessoas com deficiência, 61% das pessoas com deficiência não têm nem o ensino fundamental completo, comparado a 38% que seriam as pessoas sem deficiência, né? Então, ou seja, a gente vê que tem um problema na educação, tem uma questão da base familiar, e tudo isso, né, junto com, às vezes, um despreparo, né, ou ainda um processo que está em andamento de preparação das empresas incluírem a pessoa com deficiência, tudo isso ocasiona que a gente ainda está caminhando. Estamos caminhando bem, mas ainda estamos em processo de chegar no mercado de trabalho mais inclusivo. Pois é, você está falando aí de pelo menos aí mais que a população, né, de São Paulo, da capital. Que a gente tem o que aqui? 12 milhões, né, por aí, 12 milhões e pouco, ou até um pouco menos que isso. Né, quer dizer, é mais 15 milhões e pouco aí que você falou, né? Quer dizer, é muita coisa. Agora, o que falta para isso? Então, Aí, assim, acho Alexandre. que o que a gente tem que olhar, assim, como sociedade, né? Muitas vezes a gente não está... por que a sociedade não inclui a pessoa com deficiência tanto quanto poderia, né? Se a gente for pensar de uma maneira bem simples, assim, a pessoa com deficiência, ela deveria poder e conseguir participar de todas as rotinas sociais, né? Se a gente for analisar, a deficiência, ela aparece mesmo, ela fica evidente quando ela enfrenta uma barreira, que a gente chama, né? O que é essa barreira? Fazendo um exemplo muito, muito simples. Vamos imaginar uma pessoa que é cadeirante e ele quer entrar num prédio e chega lá e tem um lance de escadas, né? Ali você tem uma barreira manifestada, né? Então a pessoa, caso aquele edifício, aquele prédio não tivesse essa barreira, ela poderia estar ali incluída, estar circulando, estar, né, naquele meio tranquilamente, poderia interagir com as pessoas, poderia trabalhar, poderia ter uma vida, vamos dizer assim, né, incluída, né, uma vida plena ali incluída. Agora ali tem uma barreira, que é aquele lance de escadas. O que nós, como sociedade, devemos fazer? Remover as barreiras que a sociedade impõe para a pessoa com deficiência. Aqui eu falei um pouquinho sobre uma barreira física, né, esse lance de escadas, mas muitas vezes as barreiras, elas estão nas nossas atitudes, né, elas estão na nossa maneira de pensar que a pessoa não pode por causa da deficiência, que ela não tem um potencial, que ela não vai conseguir, ou então menosprezar, muitas vezes, até porque a pessoa tem uma deficiência. Muitas vezes a barreira está na forma como as coisas acontecem, na comunicação, seja às vezes no aeroporto, no shopping. Muitas vezes a barreira está em si na parte física, né, num acesso a elevador, uma porta, um banheiro e etc. Então a sociedade está cheia de barreiras, né? E essas barreiras precisam ser removidas da escola, ser removidas do mercado de trabalho, e isso vai permitir que a pessoa com deficiência, de fato, entre, né, e seja cada vez mais incluída na sociedade, né? Uhum. Quer dizer, o que precisa, né? Você está falando do acesso aí, realmente, cara, você vai em outros países, né? Impressionante, né? Como eles é totalmente diferente, né? A acessibilidade em todos os prédios, tudo preparado. O que precisa, o que precisa, né? Aliás, eu te pergunto, para que isso aconteça aqui no Brasil, Alexandre? Eu acredito que, assim, como comentei anteriormente, assim, Sérgio, a gente está encaminhada, né? Então, o Brasil, se você pegar, exemplo, alguns dados, né, mas o número de pessoas com deficiência, o percentual de carteiras assinadas que são de pessoas com deficiência, está crescendo, né? Cada ano a gente está conseguindo incluir mais pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? Se você for pegar o número de pessoas com deficiência, a escolaridade, a taxa de escolaridade também está crescendo, né? O que ajuda muito? Algumas ações afirmativas, como a própria lei de cotas, que você comentou, né, Sérgio, são fundamentais no sentido de falar, tem que fazer isso, né?
E essa ação afirmativa, ela começa a puxar outros aspectos, né? Ela começa a trazer outros aspectos de escolaridade, de mercado de trabalho, e assim por diante, e isso começa a construir uma sociedade mais inclusiva, né? Porque é complicado, né? Você falou aí, pô, isso não quer dizer que a pessoa com deficiência é incapaz, né? Não é inteligente, não tem. Imagina. Pelo contrário, né, Alexandre? E Pelo é contrário incrível. mesmo. É impressionante, né? As pessoas que têm, né, qualquer tipo de deficiência, isso não impede com que ela desenvolva, né, seus estudos, né, seu trabalho, enfim. E é Eu fico interessante, meio. assim, Sérgio, Ah, até te contar aí um caso pessoal, né? Eu tenho uma irmã uhum, que tem síndrome de Down e autismo, né? A ah, Laura. E, e aí, assim, como familiar, né? Como irmão, a gente tem uma idade muito próxima, então, assim, convivemos, né? Muito, né? Próximos, assim, a vida inteira. E é muito engraçado que muitas vezes a gente, mesmo como familiar, a gente não acredita que a pessoa possa fazer aquilo e não é por mal, não é por você querer dizer assim, ah, não, ela é incapaz, né? Mas muitas vezes você pensa assim, ah, ela não consegue, né? E às vezes é falta de dar um voto de acreditar, de confiar um pouquinho ali e até estimular um pouco mais, né? uhum. Então, é um comportamento que a gente acaba adquirindo mesmo, muitas vezes não é por mal, né? Mas às vezes a gente pensa assim, ah, não, eu sempre fiz, sempre eu dei para ela, então ela não vai conseguir pegar sozinha, de repente ela vai lá e te surpreende, né? Então é isso que, quando a gente fala das nossas atitudes, que a gente tem que se permitir um pouco mais ser surpreendido, entre aspas, né? Então, dá o Uhum. espaço para que as pessoas com deficiência manifestem seu potencial, né? Acho que o que a gente tem que ter em mente é que qualquer pessoa ela tem um potencial a ser despertado, e a deficiência ela é uma característica, né? Então, da mesma maneira que eu posso ser baixinho, posso ser alto, posso ser gordo, posso ser magro, posso ser loiro, posso ser moreno, não importa, isso é uma característica, e isso não vai dizer o quanto eu posso ou não posso, qual é meu talento ou qual deixa de ser meu talento. Da mesma maneira que o fato de eu enxergar ou não enxergar, eu ouvir ou não ouvir, ou eu ter alguma deficiência psicossocial ou intelectual, não vai dizer o quanto eu posso ou não posso fazer, né? Isso é só uma característica. Agora, com toda sinceridade, Alexandre, pode responder com Claro. toda sinceridade, na sua opinião, né? Você acha que há ainda o preconceito em relação, né, a essa situação? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Sempre tem um preconceito, né? Sempre tem. é, Acaba, na verdade, Sérgio, que todos nós a gente tem um certo tipo de preconceito, né? Um conceito que a gente concebeu sem viver aquela experiência, né? Então, às vezes isso tem um viés, né, de maldade, vamos dizer assim, mas muitas vezes é algo que está em nós e a gente não, né, nem percebe, né? O que até o pessoal chama de viés inconsciente, né? Que é a ideia de você ter um preconceito e você nem sabe que tem aquilo. Você pensa assim, vou te dar um exemplo, né? Muito simples, vai falar assim, uma pessoa com síndrome de Down pode ter filho, pode ser mãe, pode ser pai? Muitas pessoas vão dizer não, né? Vai falar, não, não Imagina. tem como, né? E é por desconhecimento, né? E aí você vai encontrar É. vários casais de pessoas com síndrome de Down, com filhos e tudo mais. Então, assim, às vezes é desconhecimento. Por isso que, assim, Sérgio, é tão importante a gente levar conhecimento, né? A gente mostrar para as pessoas o potencial das pessoas com deficiência, que elas podem estar no mercado de trabalho, que a barreira está na sociedade, e a sociedade removendo as É. barreiras, a pessoa com deficiência pode ser incluída, né? O que eu falo, assim, Alexandre, é em relação às empresas, entendeu? Eu digo esse preconceito, né, com as empresas em relação a esse público, né, Nossa, com PCD. É isso certeza. que. Não, com certeza. Eu Né? vou te dar um exemplo assim, né? A gente, como eu falei, trabalha 10 anos aí nessa área da pessoa com deficiência e Uhum. já incluímos muitas pessoas com deficiência. Tem histórias fantásticas assim, né? E várias vezes já teve empresa que ligou assim, reuniões que eu fiz, e a empresa falava assim: "Ah, eu queria alguém que não tivesse ali os dedinhos assim, só para poder enquadrar na cota". Porque como a lei de cotas gera uma multa, muitas vezes as empresas elas só se preocupam em não pagar a multa, né?
ao invés de se tornar uma empresa inclusiva. Então a ideia é que a empresa pense, como é que eu posso ser mais inclusiva? Como é que eu posso ser acessível? Como é que eu posso capacitar meus colaboradores para eles entenderem mais, né, sobre as deficiências, sobre a pessoa com deficiência? Como é que eu posso melhorar minha comunicação, tornar ela mais acessível, tornar meus métodos de trabalho mais acessíveis para a pessoa com deficiência? E no final das contas, muitas empresas falam só, eu quero me livrar dessa multa aqui, né? Eu quero sair fora dessa multa. E aí ela acaba querendo contratar uma pessoa e disfarçar que a pessoa tem deficiência, ou falar assim, eu quero uma pessoa com uma deficiência mínima, que nem apareça, que nem me dê trabalho. Então a gente já escutou muito isso, né? Mas para com isso, né? Eu quero uma pessoa que me Sabe, dê menos trabalho como deficiente. Gente, tem muito, é a Sérgio, mesma tem muito. coisa, Alexandre, com as cotas também que não deveriam, isso não deveria existir, né? Essa é a realidade. Como também as cotas em universidades, né? Né? Agora, eu queria uma pessoa que tivesse menos, né, É, deficiência, é demais, né? Você ouvir uma coisa dessa. Né? e infelizmente tem, Sérgio, mas na verdade o que até a gente geralmente responde, não é pouco que isso aparece não, mas é assim, conviver com a pessoa com deficiência é uma oportunidade também, né? Qualquer tipo de convívio, né, é uma oportunidade da gente aprender, da gente estar evoluindo, da gente trocar ideias, experiências, e às vezes as pessoas querem conviver só com quem é igual, né? Então, a partir do momento que você convive com uma pessoa que tem uma experiência diferente, ela tem uma deficiência, é uma oportunidade para a empresa, né? A gente tem histórias incríveis assim de empresas onde a gente incluiu uma pessoa com deficiência e o gestor, dono, presidente da empresa vem e fala assim, uma ou várias pessoas com deficiência que foram incluídas, e Uhum. eles falam assim, olha, transformou a empresa porque a gente começou a repensar tantos conceitos, tantas coisas, que foi fantástico, né? Então, a ideia da gente conseguir mostrar que é bom conviver com as diferenças, né? Que é bom a gente É. estar em diversidade, né? Aliás, como você não tem nem ideia, aliás, não tem ideia não, você tem, né? De como você aprende, meu amigo, né? Com as pessoas deficientes. É impressionante, cara, como você Exatamente. aprende. Né? Você É, realmente tem, e como tem ideia disso, né? E sabe disso, né? Então, é exatamente. uma coisa que não deveria realmente, né, existir. Agora, Alexandre, quais os locais, né, por exemplo, e como o público, né, PCD, que a gente chama aí, né, pode buscar vaga aí para trabalhar, né, para esse mercado? Como é que ele pode buscar essa vaga no mercado de trabalho? Não, legal. Ó, Sérgio, eu vou te dizer que eu não vou dar resposta. Pelo seguinte, porque eu vou Hum, contar para você. A gente está fazendo um projeto, né, muito bacana, que uma hora você me perguntou ali o que falta, né? E eu uhum, comentei, falta conhecimento, né? Falta as pessoas enxergarem o potencial, falta conhecimento para tirar esse preconceito, né? E a gente está fazendo um projeto ali junto com a Fundação Volkswagen, muito bacana, que são webinários, né, com especialistas, pessoas com isso. muita experiência na área, e elas estão trazendo diversos temas. Assim, a gente fez todo um mapeamento de quais eram as principais dúvidas sobre o mercado de trabalho, quais eram as principais lacunas, quais eram os principais medos, tanto da família, da pessoa com deficiência, da empresa, do gestor. E aí, depois de todo esse estudo, a gente definiu 6 temas, convidou especialistas e está fazendo esses webinários para a gente elucidar algumas questões, para fazer um bate-papo mesmo, uma conversa, o pessoal manda pergunta, e tem sido muito legal, assim, a gente está tendo milhares de pessoas assistindo, está sendo muito bacana, e o próximo webinário, que vai ser no dia 23 às 16 horas, justamente vai tratar desse tema que você perguntou, né, que é como que a pessoa com deficiência pode se Hum. posicionar no mercado de trabalho, como que ela pode buscar vagas onde ela exercite o seu potencial efetivamente. Então a gente vai estar justamente 1 hora e meia ali praticamente discutindo e debatendo esses temas, né? Então como que a pessoa com deficiência pode ingressar no mercado de trabalho efetivamente? Tá, então como as empresas podem começar aí a se preparar então para a inclusão, né, dessas pessoas, ô Alexandre? Legal. Não, legal. Acho que a primeira coisa, a empresa, assim, tem algumas dicas aí que a gente tem aprendido aí, né? Primeira coisa é ela trabalhar com a sensibilização dos seus funcionários, né? Então, até um dos webinários aí que a gente teve nesse projeto, a gente falou muito sobre isso, que é a questão da empresa realmente sensibilizar, buscar fazer com que o funcionário
pelo menos esteja aberto ao processo de inclusão, né? Muitas vezes você vai falar para um gestor assim, olha, eu vou trazer uma pessoa com deficiência intelectual ou auditiva para trabalhar aqui na tua equipe. Às vezes o gestor vai falar, putz, só vai me dar trabalho, não quero, não quero. Então, a primeira coisa, sensibilizar os funcionários é fundamental, né? Segundo ponto, é muito importante que a liderança e que a estrutura mesmo de RH da empresa e os gestores todos, eles comprem essa ideia e posicionem a empresa como uma empresa que vai efetivamente incluir, né, a pessoa com deficiência. E a partir disso, então, trabalhando com os colaboradores e trabalhando com a liderança, a gente vai desenvolvendo processos, né? Então, vai capacitando as pessoas em workshops sobre inclusão da pessoa com deficiência. Então, a gente precisa, né, trabalhar a liderança, vai trabalhando as barreiras comunicacionais, como Libras, vai trabalhando o mapeamento das vagas, da acessibilidade. Então, tem vários pilares, né? A gente diz que a acessibilidade tem facetas, né? Então, tem 6 facetas da acessibilidade, aonde elas vão sendo removidas, né? Então, seja remover a tal da escada, seja remover uma barreira de comunicação ali, às vezes que é algo que não tem em braille, por exemplo, ou uma pessoa que não fala Libras. Então, esse processo que a empresa tem que ir fazendo. Mas o que é muito importante é não se ater só no processo, mas as pessoas mudarem a mentalidade delas. Por isso que é fundamental começar por sensibilização, começar pela liderança e depois ir trabalhando os processos da empresa para incluir a pessoa com deficiência. Então, essas pessoas, né, aí no mercado de trabalho, como é que tem que ser, né? Aí uma política, por exemplo, de missão, visão, também de valores, né, das companhias, dessas companhias, Alexandre? Acho que, como eu comentei, assim, essa é a base, né? A empresa tem que ter valores de querer incluir a pessoa com deficiência. Isso tem que estar no DNA dela, né? Quando a gente fala de valores, assim, o que é a ideia de valores? Valores é o jeitão da empresa, é como ela faz as coisas, né? É como ela se porta. Então, ela é uma empresa que ela respeita as diferenças, né? Então, ela começa a ter que exercitar o respeito, né? Isso tem que estar no DNA, tem que estar nos valores da empresa. Essa diversidade tem que estar dentro dos valores do DNA dela, porque senão acaba sendo uma base falsa. O RH chama, a gente viu muito isso, né? O RH chama um candidato com deficiência, né? E a pessoa do RH às vezes quer incluir, faz a entrevista, chega no gestor, o gestor fala, não, mas ele vai demorar muito para aprender, né? Então, só assim, qual que é o valor que está por trás, né? Será que ela está só buscando o resultado ali no curto prazo? Ou será que ela está disposta a ensinar, disposta a trabalhar junto com aquela pessoa para que aquela pessoa às vezes se desenvolva a longo prazo, né? Então essa é a questão, assim, de quais são os valores da empresa, e isso tem que estar muito claro. Por isso a gente tem que trabalhar com a liderança, né? E tem que trabalhar com a sensibilização dos colaboradores, né? Isso é fundamental. Agora, Alexandre, eu queria até que você falasse para a gente, para o nosso telespectador, qual é a maior dificuldade, em que área, né, vamos dizer assim, desculpa, área não, qual tipo de deficiência, né, que mais pesa no caso aí, eu não sei como dizer isso, eu acho meio, né, para mim não tem nada a ver, né, no caso, mas qual tipo de deficiência pesa mais aí para uma contratação dentro de uma empresa, ou depende dela, depende em que setor essa empresa atua? Eu acho que primeiramente, assim, a questão é o depende, né? Vamos dizer assim, para dar uma resposta inicialmente, assim, porque, vamos dizer assim, se você está falando de uma função onde a pessoa, vamos dizer, numa obra, né? Numa obra você tem ali uma função onde a pessoa às vezes tem que carregar peso. Vamos imaginar que seja um auxiliar de pedreiro, ou um pedreiro, a pessoa tem que pegar o saco de cimento, tem que carregar peso, tem que fazer o rejunte. É difícil que uma pessoa com uma deficiência física consiga carregar tanto peso sem se machucar, sem que seja ruim para ela, né? Então, cada caso é um caso. O que nós temos visto nesses últimos anos? Um grande desafio das empresas tem sido incluir as pessoas com deficiência intelectual, né? Acho que, vamos dizer assim, como fazendo uma resposta, como eu falei, pela nossa experiência, assim, e deixando de lado as peculiaridades específicas ali, a questão da pessoa com deficiência intelectual tem um preconceito muito grande, né?
Porque geralmente quem não convive com a pessoa com deficiência intelectual fala assim, a pessoa, putz, eu não tenho paciência para ensinar, não tenho tempo, não estou afim, não quero. Então, geralmente tem uma barreira maior trabalhar com a pessoa com deficiência intelectual. Até tem uma história que eu vou aproveitar para contar aí, Sérgio. Uhum. Uma vez a gente trabalhando com uma empresa e tinha uma vaga de duas vagas, na verdade, de copa e cozinha, né? Então era basicamente para repor o café, o pó de café, limpar, lavar a louça, recolher os pratinhos, tal, coisa assim, né? E aí a gestora falou assim, então tá, eu vou querer incluir uma pessoa com deficiência auditiva. E a gente, naquela cidade ali em questão, a gente buscou e não encontrou uma pessoa com deficiência auditiva que quisesse aquela vaga. Mas a gente encontrou várias pessoas com deficiência intelectual que queriam muito entrar no mercado de trabalho. E foi um processo longo até a gestora comprar a ideia, vamos dizer assim, de incluir a pessoa com deficiência intelectual. Então, assim, a gente foi trocando e-mails, conversando, e ela não queria. E um dia a gente falou para ela assim, olha, vamos lá na instituição, né, que é a escola que essas pessoas estão, e esses candidatos, né, e a gente passa um tempo ali com eles, você conversa, e aí você nos diz, né, se você acha que não dá mesmo, para a gente saber. Quando ela chegou lá, a gente tinha preparado uma surpresa, vamos dizer assim. Ela colocou uma touquinha e foi receber como aluna uma aula de planificação, né? E eram as pessoas com deficiência que estavam dando aula, né? Justamente aquelas que ela poderia contratar, que estavam buscando aquela vaga, né? Quando ela chegou lá, ela falou, nossa, mas eles têm todo o potencial e tal, e deu super certo, né? Eles entraram e claro, teve um processo, alguns Legal. pegou ônibus, teve um processo de adaptação com a família, e o legal é que depois de um tempo, um deles estava emprestando dinheiro para o irmão que estava desempregado. Então, o irmão dele, que não tinha deficiência, perdeu o emprego e era ele com deficiência intelectual, Que que estava estava ajudando, sustentando o irmão. Ajudando. ajudando o irmão a sustentar a casa e tudo mais. Então, você vê assim, né? Quando a gente fala de preconceito, né, parece que é algo sempre maldoso, né? Às vezes não, às vezes é desconhecimento, a falta de convívio, né, a falta de estar Você junto. falou certo. Então, tem muito Falta de disso. conhecimento. Falta de conhecimento mesmo, né? E aí você acaba pecando, né, por uma situação, né, que seria desnecessária, né, vamos dizer assim, se as pessoas tivessem mais conhecimentos, né, aí sobre essa questão, né, da pessoa com deficiência. É o que você falou, né? Você tem um parente deficiente, você sabe muito bem como é que é, né? Não há essa dificuldade tanta assim que as pessoas acham que, né, que o deficiente tenha ou não, porque não conhece a situação, né? Exato, Então isso exato. é uma coisa que você fala assim, mas tem gente que a dificuldade, tem muita gente que não tem deficiência nenhuma, o Alexandre, e tem uma dificuldade enorme de aprender, né, Claro. de E é pegar o normal. serviço ali. Uhum. E isso é normal, assim, até a gente estava, pra você ter uma ideia, esse que eu comentei desses webinários, o segundo que a gente fez foi muito legal. A gente convidou uma mulher que tem síndrome de Down, é repórter, é modelo, né, tem uma vida, né, é super legal assim acompanhá-la pelas redes sociais, tem uma vida muito Uhum. autônoma, né, e tem síndrome de Down. E ela conversou, bateu Aí. um papo com a gente, junto com uma pessoa de uma empresa também que nós convidamos, e foi muito bacana. E a ideia era justamente conversar sobre a inclusão da pessoa com deficiência intelectual no mercado de trabalho, né? Até porque, como você tinha perguntado ali, né, é a inclusão que mais dá, vamos dizer assim, medo nas empresas em geral, né? Pois é. E foi um bate-papo super gostoso, assim, porque a Fernanda falou assim muito sobre a questão de olhar o potencial, de valorizar o potencial da pessoa com deficiência, de não ficar olhando apenas, ele não consegue fazer isso. Pô, mas o que ele consegue fazer, né? O que tem de bom? O que tem de talento aqui, né? Então, esse olhar, assim, foi uma conversa muito gostosa, assim, que trouxe várias assim, para as empresas, né? Então, o que a gente tem que falar é o seguinte, Alexandre, vamos se informar, gente, vamos procurar informações. Essa é a melhor coisa, né? Se informe para depois você ou comentar ou querer, né, julgar alguma coisa. Procure se informar, essa é a grande verdade. Alexandre, a gente está chegando aqui ao final do programa. Eu podia bater papo, conversar sobre isso aqui por muito tempo, né? Porque é um assunto que realmente interessa,
né, a todos, que é essa questão aí, né, da deficiência, seja física, visual, auditiva ou intelectual, né, e essa parte aí de mercado de trabalho, né, para que todos tenham, né, aí os mesmos direitos. Essa é a verdade, né? Eu queria te agradecer, né, mas isso não impede que a gente marque aí uma outra vez para fazer um outro programa, né, até sobre esse mesmo tema que é muito importante, viu, Alexandre? Obrigado pela tua participação, tá bom? Até aí uma próxima vez. Legal, Sérgio, muito obrigado aí. Quem quiser acompanhar e justamente buscar conhecimento, busca aí sobre a CID Brasil nas nossas redes sociais, tem esses webinários que estamos fazendo, tem muita coisa legal, né? A gente a cada 15 dias, nas quintas-feiras, estamos fazendo esses webinários. Acompanhe que tem muita informação, muito conteúdo de ponta aí acontecendo e vale a pena conferir, aprender, se informar e formar-se sobre o assunto, né? Obrigado Valeu, pela Alexandre. Um oportunidade. grande abraço. Grande abraço, valeu. Esse foi mais um Alesp Connect. Eu conversei aí com o Alexandre Amorim, que é diretor executivo, né, e cofundador da CID. A gente conversou sobre a inclusão, né, da pessoa com deficiência aí no mercado de trabalho. Um tema muito importante, né? Espero vocês, então, no próximo programa. Até lá.